No meio de uma batalha acirrada contra uns 100 monstros demoníacos, um grupo de cavaleiros valentes lutava com unhas e dentes pela sobrevivência. Muitos deles tentavam criar coragem no grito, pedindo uns aos outros para não desistirem no campo de batalha, pelo menos não até que o respeitado capitão deles chegasse. Bem nesse momento de pura tensão, surge a figura imponente que aqueles homens tanto esperavam. Esse capitão dos cavaleiros, esbanjando uma baita habilidade, puxa a espada e com um único golpe certeiro, consegue liquidar vários monstros na hora. Os outros combatentes, ao verem o líder chegar na linha de frente, ficam felizes demais no meio daquele caos. Mas sem tempo nenhum para comemorar, o protagonista, que é o capitão dos cavaleiros e se chama Warrena, ativa um feitiço de fogo poderoso, e depois de lançar direto contra outro grupo de monstros, detona todos eles com a maior facilidade. Alguns minutos depois de Warrena acabar com essa batalha violenta, ele guarda a arma calmamente, se aproxima de um dos seus subordinados. O protagonista diz direto para o jovem, que se chama Ryu, que ele não deve ficar pensando que a jornada deles tem que terminar daquele jeito desastroso. Algo que o garoto entende na hora e já vai logo pedindo desculpas. Ele ainda acrescenta, cheio de admiração, que o capitão é mesmo incrível por ter acabado com quase todos os monstros sozinho. O protagonista descarta o elogio com modéstia e diz para o grupo, gritando bem alto, que todos sobreviveram e que a partir daquele exato momento, toda a força da Ordem de Cavaleiros chamada Falcão do Norte estava voltando para casa. Essas palavras fazem os outros combatentes explodirem em comemoração e gritos de alegria. Todo mundo comemorava com tudo a chance de voltar para casa depois de passarem tanto tempo longe. Além disso, agradeciam demais ao líder, porque sem a ajuda dele na hora certa, com certeza não teriam sobrevivido, comentando inclusive que o protagonista os salvou várias vezes de irem dessa para uma melhor. Por causa disso, alguns decidem, jurando lealdade, que vão seguir o Warrena até o fim de suas vidas. Mas o Jill, amigo do protagonista e subordinado fiel, dá um grito com os companheiros para eles se comportarem e manterem a postura, já que o nosso protagonista, assim que terminar formalmente essa missão dura de expedição e combate, vai voltar para a capital e se casar com a terceira princesa do reino de Hyfel, a senhorita Tarin-san. O protagonista tenta cortar o assunto na hora, dizendo que esse negócio ainda não é oficial, mas os cavaleiros que ouviram aquilo começaram a comemorar no maior alvoroço, dizendo super empolgados que o nosso protagonista logo ia virar nobre. Então, vendo que o segredo tinha sido espalhado para todo mundo, o protagonista dá um tapinha amigável no amigo Ryu e fala para ele parar de falar besteira, já que ele e a princesa nem pegaram na mão um do outro ainda. O Warrena falava tudo isso num tom de brincadeira. O clima ali estava ótimo. E naquele momento, enquanto eles começam a se retirar do campo e o protagonista leva o Ryu no ombro, ele nos conta que, depois de passar por essa campanha perigosa que durou um ano inteirinho, finalmente vai poder se encontrar com o seu amor, o que vai transformá-lo legitimamente em um cidadão da nobreza, pensando todo iludido que a hora de ser feliz finalmente chegou. Alguns dias depois, quando o nosso protagonista volta para o reino, o Warrena aparece de joelhos diante de sua majestade no Palácio Real. Alguns nobres em volta começam a cochichar entre si, impressionados sobre como o protagonista conseguiu voltar daquele verdadeiro inferno totalmente ileso. Mas o Warrena decide focar em entregar o seu relatório. Naquele instante, o protagonista diz para a sua majestade, o rei, que a Ordem de Cavaleiros retornou e que cumpriram o objetivo da missão com sucesso. O rei, ao olhar para ele, pede gentilmente que ele levante a cabeça e acrescenta que o trabalho cumprido é uma grande conquista para a coroa. O protagonista agradece as palavras, completando que eles também voltaram sem nenhuma baixa, enquanto pensa consigo mesmo que o monarca é uma ótima pessoa que tem sofrido muita pressão por parte do parlamento. Mas bem nessa hora o soberano o interrompe e, mudando a expressão para uma feição bem mais séria, diz que ele está errado, exceto por uma pessoa que não voltou da expedição. O protagonista não entende aquelas palavras enigmáticas, mas o rei diz textualmente que o nosso protagonista é quem morreu em combate. Isso deixa o Warrena perplexo, e ele logo pergunta o que o rei quer dizer com aquilo. O rei faz uma rápida reverência de desculpas para ele, mas num instante o Warrena é cercado pela guarda real. O Warrena, por sua vez, levanta do chão totalmente desconcertado e começa a exigir explicações na hora. Então o rei pede para um dos assessores ler um documento oficial para ele.
Essa pessoa lê a ata onde diz falsamente que o Warrena morreu na última batalha ao ser atacado pelo inimigo, acrescentando que a indenização correspondente já foi paga para os familiares dele, conforme manda a lei. O Warrena não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas não parou por aí. O assessor do rei ainda completou dizendo que o noivado com a terceira princesa também foi cancelado de forma definitiva. Essas últimas palavras foram como um balde de água congelada nas costas dele. O protagonista não fazia a menor ideia do que diabos estava acontecendo. Nesse momento, o rei volta a falar e pergunta direto para o protagonista se ele já conversou com a princesa Tarim, dizendo que, se não conversou, é bom evitar de qualquer jeito. Mas o Warrena, num momento de puro desespero, pergunta gritando se aconteceu alguma coisa ruim com a garota. Nessa hora, um nobre arrogante se aproxima para dar uma bronca daquelas no nosso protagonista pela falta de respeito. Mas o Warrena agarra o cara com força pela cara, e ainda mais enfurecido. Diz para todo mundo ali que o que estão fazendo com ele é uma tremenda crueldade. Lembrando que ele arriscou a vida muitas vezes por aquele reino enquanto todos eles viviam uma vida boa cheia de luxo. Ele ainda diz que não está pedindo obrigado pelos serviços prestados, só quer saber de verdade o que estão escondendo dele. O Warrena falava tudo isso com uma cara de pura raiva contida. Todo mundo no palácio ficou tenso por causa da presença imponente dele. Agora, mudando de cenário, a gente vai para uma estalagem movimentada onde os cavaleiros da ordem comiam e bebiam na maior alegria. Muitos deles, já bem altos, se perguntavam por onde andava o capitão, mas entendiam perfeitamente que talvez ele não quisesse comemorar com eles aquela noite. Enquanto isso, o Warrena já estava no seu quarto, num estado de pura melancolia e angústia. Ele lembrava com dor das últimas palavras do rei no palácio, quando ele disse que a princesa, depois de descobrir que estava grávida, assumiu um novo compromisso com o verdadeiro pai do filho dela. Basicamente, a sem-vergonha traiu o nosso protagonista e aquele reino de merda estava encobrindo os pecados dela. Cara, isso é tão errado! Tão errado! Nessa lembrança amarga, o protagonista é rendido pelos guardas do rei, que o cercam de novo e pedem para ele não fazer nenhum movimento brusco. Mas o protagonista estava em completo estado de choque. Além disso, o rei dizia que eles também não queriam vê-lo sofrer daquele jeito e que lamentavam a situação. Só que a pessoa com quem a princesa vai casar é um conde super famoso e o galã do reino. Enquanto o monarca continuava com aquele discurso doloroso para cima do nosso protagonista, o Warrena o corta seco e diz com desprezo que não quer ouvir aquela historinha de merda. Pedindo em pensamento para o rei calar a boca de uma vez e pensando consigo mesmo que a própria princesa é quem tinha convidado o tal conde para a cama dela. Assim terminou a conversa do nosso protagonista com o rei. Voltando para o quarto da estalagem, o protagonista, num ataque de raiva incontrolável ao lembrar de tudo isso, quebra as janelas do quarto com um único golpe de espada, dizendo com amargura que aquela safada preferiu um nobre a ele, e que foram mais de 20 anos servindo fielmente a ordem de cavaleiros para acabar daquele jeito humilhante. Para o Warrena, aquilo não tinha graça nenhuma. A mente dele era um turbilhão de sentimentos ruins, quase todos movidos pelo ódio. No dia seguinte, depois de deixar o quartel-general da Ordem dos Cavaleiros, o Warrena se preparava para ir embora para longe em uma carruagem. Mas antes de partir foi alcançado por uma garota, que o chama carinhosamente de Maninho. O protagonista, ao se virar, percebe que quem está na sua frente é uma grande amiga chamada Ai. Ela, por sua vez, diz que ele é muito mau, já que ela ficou esperando pacientemente todo esse tempo enquanto ele lutava no front, e ele nunca mandou nem sequer uma carta, completando que agora ficou sabendo que ele resolveu ir embora para outro lugar. O nosso protagonista, um pouco mais calmo, pede desculpas e explica que foi tirado do cargo de capitão, e por isso estava pensando em se aposentar no campo e aproveitar uma vida mais tranquila, longe de confusão. A Ae fica super surpresa e pergunta como tudo isso aconteceu, já que ela não estava sabendo de absolutamente nada, e queria entender o motivo de ele ter sido destituído. Ela queria uma razão clara, mas o protagonista desconversa, dizendo para ela não se preocupar com isso, pois o Rio, o outro cavaleiro e grande amigo dele, ia cuidar muito bem daquele lugar na sua ausência. Ele ainda completa dizendo que a partir daquele momento contava com a Ai, que é a sua amiga de infância de total confiança, para ficar ao lado dele. A Ai não entendeu muito bem o que ele quis dizer com aquilo, então o protagonista pede desculpas de novo,
mas pensa consigo mesmo que não pode contar o verdadeiro motivo da sua partida, já que ela é a única pessoa que ele não quer envolver nessa situação perigosa. Nessa hora, ela pergunta para o nosso protagonista qual é o novo destino dele, e o Arrena responde que vai para North. Ela, conhecendo o lugar, grita dizendo que aquele lugar é uma porcaria e que ainda por cima faz um frio danado. O protagonista chama a atenção dela de leve pelos palavrões que ela fala. Mas, num tom de brincadeira, pergunta se ela por acaso não quer ir junto com ele na viagem. Ela fica em completo sintoma de silêncio e fica meio vermelha. Mas antes que ela consiga responder, o protagonista se vira e diz que é só uma brincadeira, pedindo para ela não esquentar a cabeça com isso. Ele ainda pensa, enquanto sobe na carruagem e se despede dela, que está melhor assim. Afinal, ele já tinha percebido que a mulher dele era uma piranha, mas pensando nela, ele lembra que ela é sua amiga de infância, uma garota super gente boa e amável, e que por isso mesmo ele não pode arrastá-la para os seus problemas. Além disso, ele se despede daquele reino esperando nunca mais pisar ali, mas ficando espumando de raiva por dentro por não ter reagido à altura daquela humilhação que sofreu. Aí sim mandou bem. Nosso bravo protagonista. Tomara que ele se vingue logo daquela traíra. Um tempo depois, enquanto seguia pela longa estrada, o Arrena vai parar no topo de uma montanha e lá de cima, percebe que tem um grupo de pessoas mais abaixo. Depois de ouvir uns gritos de socorro, ele fica em alerta na hora com a chance de ter confusão na área. Por sua vez, lá embaixo, onde estava aquela gente, um bando de homens armados tinha encurralado duas crianças. Os garotos estavam morrendo de medo, mas não se rendiam para aqueles bandidos que, com caras de safados, diziam para os dois que eles iam ter que ir ver o chefe deles, já indicando a pior das intenções sobre o que iam fazer com as crianças. Por causa disso, os pequenos começaram a tremer ao se verem totalmente cercados. O menino, vendo que estava sem saída junto com a irmã, começa a gritar de novo. Mas, como num passe de mágica, o nosso protagonista cai do céu, e com um único golpe seco da sua espada, manda vários daqueles bandidos voando na mesma hora. Um deles ainda tenta acertar o Arrena de surpresa, mas não adiantou nada. O nosso protagonista é tão apelão que um simples machado vira pedaço na cabeça de ferro dele. Bem naquele instante, como um contra-ataque imediato, o protagonista entra em ação e, alguns segundos depois, o Arrena acaba com a raça deles. Ele não estava com a menor paciência para esticar aquela batalha mais do que o necessário. Por sua vez, o protagonista, depois que a briga acaba, começa a lembrar de umas coisas bem desagradáveis do seu passado, sentindo-se arrasado por dentro. Então, ele se despede rápido das crianças e começa a ir embora dali. Só que eles, ao perceberem a força tremenda que o Arrena tem, resolvem ir atrás dele. A menina corre e pede para ele esperar um pouquinho. O Arrena para, mas não entende o que eles querem. Ele só consegue ver nos olhos dela uma tristeza profunda e uma necessidade imensa de proteção. Mas pensa consigo mesmo que não pode voltar a confiar em alguém tão rápido assim. Não depois de ter sido traído daquele jeito tão covarde. Naquele mesmo instante, voltando para o castelo real, a princesa traidora entrava correndo num quarto luxuoso onde um homem a esperava. Esse sujeito, ao ver a dondoca chegar, a cumprimenta cinicamente chamando-a de Sua Majestade, a rainha. Mas ela se joga apaixonadamente nos braços dele, dizendo que estava louca para vê-lo e pedindo para ele chamá-la carinhosamente pelo nome Tarim. O cara, com um sorriso maldoso no rosto, diz que ela é bem teimosa e comenta que agora as coisas estão complicadas no reino. E no meio disso tudo, a parte militar está na pior fase possível. Ele diz que adoraria que aquele homem ainda estivesse por lá para liderar. A sem-vergonha pergunta se ele está falando do ex-capitão da Ordem de Cavaleiros, conhecido por todos como o mais forte, mas logo em seguida, com uma baita cara de desprezo, completa dizendo que aquele homem insignificante já morreu. Por isso, deviam mais cagar para ele. Ela falava tudo isso com um tom de deboche. Veja bem, se não tem que mandar uma desgraça dessa. Já comecei a pegar ranço dessa mulher, que tipinha. Voltando para o protagonista, depois de conversar um tempo com as crianças, ele tem uma surpresa muito boa ao saber que os dois querem ir com ele para o seu novo refúgio. Agora a gente avança algumas semanas no futuro, onde o nosso protagonista e as crianças finalmente chegam ao destino distante. Um dos meninos pergunta para o Arrena se ainda faltava muito para chegar,
Afinal, já faziam mais de um mês de viagem direto, mas o protagonista corta o papo dizendo que nem ele sabe direito. Porém, de acordo com o mapa, a nova casa deles devia estar bem perto. Nessa hora, olhando de longe, uma das crianças consegue avistar uma casa no horizonte e pergunta para o Arrena se aquele era o lugar certo. Alguns minutos depois, quando eles se aproximam, percebem que finalmente chegaram e ficam encantados com o lugar e com o tamanho enorme da nova propriedade. Por sua vez, o Arrena nos conta que eles finalmente chegaram a North, um lugar onde faz um frio de rachar. O nosso protagonista veterano está quase congelando as joias da coroa. Um pouco mais tarde, quando eles entram na velha casa, percebem que ela está totalmente abandonada e caindo aos pedaços de tanta sujeira. Tem teia de aranha para todo lado e muita umidade acumulada com mofo. Aquele lugar caindo aos pedaços foi dado a ele como uma miséria de compensação por tudo o que o reino e a princesa traidora o fizeram passar. Mas ele reconhece, com o pé no chão, que aquela terra é péssima para plantar e não vale um tostão furado. Aquilo ali só tem nome de propriedade de nobre, porque de resto, não tem nada. Nessa hora, as crianças entendem na hora o que precisam fazer. E a menina corre toda alegre para pegar os produtos de limpeza para ajudar na faxina pesada. Enquanto isso, o Arrena e o outro menino vão lá para fora para limpar o terreno e tentar plantar alguma coisa em volta. Mais tarde, quando o protagonista sai com o garoto para o campo, ele percebe que vai ter que ralar muito para dar um jeito naquela terra dura se quiser colher algo para sobreviver. Sem se deixar abater pela dificuldade, o Arrena bota a mão na massa com o seu arado. A intenção firme é tentar fazer aquilo virar terra fértil, pois o protagonista pensa que, a partir daquele exato momento, começava oficialmente a segunda vida do ex-capitão da Ordem de Cavaleiros, conhecido por todo mundo como o mais forte de todos. No dia seguinte, no que parece ser um treino bem pesado, o protagonista e o menino faziam um duelo de prática. Mas o protagonista só desviava com classe. Basicamente, era fácil demais para ele rebater todos os golpes daquele garoto cheio de gás. O Arrena também pede para a menina atacá-lo sem medo, porque não quer ver ela só assistindo de longe. E nesse momento, o protagonista tem um estalo e lembra de um mês atrás, quando cruzou com os dois na estrada pela primeira vez. Naquela ocasião, eles pediam com insistência para o Arrena treiná-los, porque queriam virar os discípulos oficiais do nosso protagonista. O Arrena, por sua vez, ficou bem sem saber o que fazer com aquele pedido, mas nos conta que os dois garotos, cujos nomes são Bill para o menino e Meg para a menina, são gêmeos de 14 anos de idade que, por causa da morte trágica dos pais, tiveram que se virar sozinhos para conseguir vencer na vida. Nessa lembrança, o protagonista diz para eles que, se os acolhesse na sua casa, o menino ia ter que ajudar no serviço pesado da roça e a menina ia cuidar totalmente das tarefas de casa, enquanto ele, em troca, ia dar um treino puxado e um teto digno para eles morarem. Ele propõe tudo formalmente como um acordo justo. Eu faria esse acordo. Algo que eles aceitam na hora, cheios de alegria. Para o protagonista, aquilo já estava de bom tamanho, e ele preferiu não ficar perguntando detalhes da vida privada deles para não ser encherido. Só que, nessa mesma lembrança, a jovem Meg diz com toda a inocência do mundo que, se precisasse, ela ia se esforçar ao máximo de noite, embora confessasse que não tinha nenhuma experiência com isso. Eu faria esse acordo. Olha a cara de vocês, tô brincando. Qual é, gente, é brincadeira, qual é? O Arrena, por sua vez, cospe todo o gole que estava tomando bem na cara do Bill de tão surpreso que ficou, e manda a garota sossegar o facho na hora, explicando que não curte essas esquisitices de se envolver com criança e pedindo seriamente para eles relaxarem. Essa menina é tão novinha e já quer dar em cima do protagonista. Cuidado, o Arrena, senão a polícia te pega. Voltando para o presente, a Meg ataca o nosso protagonista de surpresa com uma bola de fogo, mas o protagonista desvia rapidinho com um movimento bem fluido. E enquanto o Bill tentava atacar pelas costas de forma combinada, o protagonista se mexe bem rápido para trás dele, fazendo com que a bola de fogo acertasse em cheio o próprio Bill, deixando o garoto nocauteado no treino. Os dois não entendiam como o protagonista conseguia ser tão absurdamente rápido, mas o Arrena explica que eles, por serem gêmeos, podiam se entender melhor do que ninguém e deviam ser capazes de cobrir os pontos fracos um do outro na batalha. Ele só pediu para eles confiarem de olhos fechados um no outro, que com o tempo iam conseguir. Então o Arrena, depois de dar esse conselho valioso,
Encerra o treino do dia e eles voltam bem unidos para casa. Mas o Arrena fica pensando que, até pouco tempo atrás, ele estava liquidando monstros em guerras sangrentas e agora passava os dias treinando crianças e tentando dar um jeito em terra seca para conseguir plantar alguma coisa. Pensando consigo mesmo que aquela vida mansa, no fim das contas, não era nada má. Mas bem quando eles estavam chegando na entrada de casa, o Arrena consegue ver alguém parado na porta. Essa outra pessoa o chama na hora, no maior entusiasmo, dizendo toda emocionada que finalmente tinha ido buscá-lo. O protagonista fica de queixo caído ao ver que se trata da sua querida amiga de infância. Os gêmeos não sabiam quem era e perguntam cheios de curiosidade para o protagonista quem era ela, mas comentam com malícia que não fazia nem um mês que tinham chegado e ele já tinha arrumado uma namorada tão bonita. Por sua vez, a Ellie, que estava prestando atenção em tudo ao olhar para os gêmeos, diz para o nosso protagonista com ironia que parece que ele está levando uma vida bem tranquila e divertida por ali, embora desse para ver de longe que ela estava bem azeda com a situação. O Arrena, por sua vez, pensa consigo mesmo que ela dava um medo danado quando ficava daquele jeito. Alguns minutos depois, com todo mundo já bem acomodado dentro de casa, ela dá uma relaxada e comenta que agora entendia que os dois gêmeos eram os novos aprendizes do protagonista. Ela se apresenta formalmente para os jovens como Ellie, a melhor amiga de infância do protagonista, completando cheia de orgulho que sempre estava junto com o Arrena na Ordem de Cavaleiros. Os garotos, um pouco impressionados com a novidade, também se apresentam educadamente, mas o protagonista, meio incomodado com aquela intromissão, pede para ela parar de tentar puxar o saco das crianças tão rápido. Além disso, ele pergunta com seriedade qual é o real motivo daquela visita inesperada. Ela, com um tom bem carinhoso e sincero, diz que já tomou a sua decisão e que a partir daquele mesmo dia, vai morar junto com o nosso protagonista, esperando que eles se deem super bem dali para frente. Essas palavras caíram como espinhos para o protagonista que, meio irritado, começa a bater boca com ela. Ele começa a gritar perguntando o que ela está fazendo ali naquele lugar tão longe. O que aconteceu com as obrigações dela na Ordem de Cavaleiros e com o noivo oficial que ela tinha para casar. Mas ela também, entre gritos e lágrimas, diz que largou tudo e que foi demitida do cargo. Além disso, o único desejo real dela era estar ao lado do nosso protagonista. O Arrena insistia que o melhor era ela voltar correndo para a capital real, porque achava que aquele ambiente era muito melhor para o futuro dela. Mas ao ver tanta hostilidade e rejeição por parte do protagonista, ela fica arrasada e começa a reclamar da crueldade do Arrena com ela, lembrando com dor que foi ele quem a convidou primeiro para segui-lo no passado e que ela, por causa da posição dele, abandonou o seu lar de direito para se juntar à causa dele. Ela achava que tudo não passava de um golpe cruel do nosso veterano e, tentando dar uma manipulada emocional, diz que agora não sabe para onde ir, já que não tem mais ninguém no mundo. Essas palavras de partir o coração fazem os gêmeos se sentirem super mal. Eles entram na discussão na hora e pedem para o protagonista não tratá-la daquele jeito tão duro, dizendo que ele está sendo um completo babaca com a coitada da garota. O protagonista não entende em que momento os gêmeos viraram a casaca contra ele. Um tempo depois, quando ela se acalma um pouco do choro, o protagonista serve um chá quentinho para ela. Ela, vendo que ele está mais calmo, pergunta direto por que ele saiu do exército tão de repente e por que nos comunicados oficiais estão dizendo que ele morreu, completando que essa notícia foi uma verdadeira bomba no reino todo, causando o maior alvoroço e comoção na capital real. Tudo isso porque o Arrena era considerado um verdadeiro herói nacional por quase todo mundo. O protagonista, escutando com atenção e já mais tranquilo, diz que é uma história super complicada, mas, mostrando-se mais decidido, conta a verdade. Foi porque a noiva dele o traiu da pior espécie e, para piorar, aquela safada está grávida de um filho bastardo de outro homem bem agora. Ela, depois de ouvir aquilo, não consegue acreditar e fica em choque. Diz que aquilo deve ser uma mentira cruel, mas o Arrena confessa que ele também queria muito que fosse. Só que, depois que a traíra engravidou e mesmo com um compromisso assinado com ele, o reino decidiu salvar a reputação da princesa a qualquer custo. E foi assim que deram o protagonista como morto de forma legal, totalmente apoiados pelas mentiras do rei e do parlamento. Foi bem assim que os burocratas corruptos daquele país decidiram friamente. Essas palavras cruas deixaram a Ellie com muito mais raiva.
Gritando furiosa, ela diz para o protagonista que isso é totalmente imperdoável, completando que estão jogando injustamente todos os problemas da coroa nas costas dele. Enquanto isso, os gêmeos, que estavam escutando a conversa toda escondidos atrás de uma porta entreaberta, só conseguiam ficar em completo silêncio para tentar não serem pegos no esconderijo. O Arrena pedia firme para Ellie não gritar daquele jeito porque ia acabar acordando as crianças, mas ela continuava super emburrada e revoltada com a traição contra o nosso protagonista. Ela dizia com raiva que aquilo era uma baita crueldade, e já bem mais furiosa, gritava com todas as forças que ela mesma ia amaldiçoar com toda a sua alma aquela sem vergonha da princesa por ser uma pessoa tão desgraçada com o protagonista. Essas atitudes cheias de fúria assustaram bastante o Arrena e as crianças, que não sabiam de que loucuras a Ellie seria capaz de fazer estando tão descontrolada. Estão em pânico total. Bem nesse momento, o protagonista tira com cuidado a arma mágica das mãos dela e pede, por favor, para ela parar, porque se as autoridades a pegassem planejando algo assim, podiam condená-la direto à forca por traição. Ela, depois de ouvir esses avisos, se acalma um pouco e, caindo na real sobre a gravidade da situação, começa a chorar baixinho, dizendo que o jeito que estão tratando o nosso protagonista é cruel e injusto demais. Mas o Arrena, ao vê-la naquele estado tão vulnerável, pergunta com carinho por que ela está chorando tanto. Ela, entre lágrimas, confessa que não chora só pela dor dele, mas por ela mesma também. E segurando firme a mão do Arrena em sinal de apoio total, diz, já um pouco mais calma, que ele está com uma cara de muito cansaço acumulado. E o que ele realmente precisa bem nessa hora é de um pouco de calor humano. Por isso, bem naquele instante, e debaixo dos olhos totalmente envergonhados dos gêmeos que espiavam escondidos, ela começa a se aproximar devagarinho do nosso protagonista, com segundas intenções românticas bem claras no olhar. Naquele momento, no quarto ao lado, as crianças só queriam conseguir ver bem o show pela fresta e os dois começam a discutir em sussurros para ver quem conseguia espiar melhor todo esse desenrolar interessante para o Arrena. Mas bem quando eles estavam prestes a ver as coisas ficarem boas na sala, algo estranho atrás dos dois os faz tomar um susto daqueles. Por sua vez, o Arrena e a Ellie, que estavam quase dando aquele beijo gostoso, percebem que as crianças deram um grito alto no quarto e se separam rapidinho, mortos de vergonha pelo susto, perguntando preocupados se aconteceu algo de ruim com os gêmeos. O protagonista, no meio daquela confusão, pensa consigo mesmo que ela, no fundo, é alguém muito amável e por isso não consegue evitar querer sempre ajudar os mais fracos, completando que tem certeza de que ela agora está tentando ajudá-lo também a superar a sua dor. Porém, ele diz para si mesmo que tem muito medo de ser traído por alguém de novo, e também não quer trair ela de jeito nenhum. Por isso ele se assusta tanto quando mexem no seu ponto fraco emocional. Além disso, ela sorriu para ele com tanta pureza que o fez lembrar inevitavelmente daquela safada da princesa, que nunca na vida mostrou um afeto sincero daquele jeito desinteressado. Pensando bem, o Arrena acha que as coisas ruins no seu caminho não parecem ter a menor intenção de deixá-lo descansar em paz por enquanto. O nosso protagonista pensava tudo isso com cautela enquanto corria rápido junto com a Ellie para onde as crianças estavam gritando de susto. Poucos segundos depois de chegar no lugar, o protagonista fica de queixo caído ao ver jogado na entrada da sua casa um ser estranho que ele não sabe direito se é humano ou não. Ele só consegue notar, olhando bem, que esse ser misterioso parece estar gravemente ferido e prestes a desmaiar. Depois de examinar bem detalhadamente por alguns segundos, o Arrena percebe que se trata de uma garota e que, pelos traços dela, parece ser da raça raposa. Ao mesmo tempo, o Bill examina e diz espantado que é uma kitsune. Então, racionalmente, o nosso protagonista entende que aquela garota pertence à raça kitsune, já que dá para ver na cara que ela tem uma cauda fofinha e orelhas grandes. Porém, o Arrena também lembra nos seus pensamentos que o pessoal dessa raça odeia os humanos de morte. Por causa disso, ele só se pergunta como diabos aquela garota foi parar num território onde moram humanos. Além disso, nota que ela está terrivelmente machucada. Bem nessa hora, o protagonista se agacha com cuidado para vê-la melhor e entende na hora que ela tem um ferimento profundo e grave. Então, ele diz firme para Ellie se encarregar da anestesia e do tratamento da garota. Algo que a linda santa aceita rapidinho.
Mas antes que ela consiga começar a curá-la com as suas habilidades, a garota raposa acorda um pouco e se joga com tudo para cima do nosso protagonista para tentar arranhá-lo com as garras. Mas o Warrena, como é super apelão e forte, desvia do ataque num piscar de olhos sem nem suar e segura as mãos dela com força para imobilizá-la. A garota ferida, ao se ver presa, só pede com raiva para ele soltá-la. Dá para ver que ela está furiosa de verdade. Além disso, olhando para o protagonista com lágrimas de dor nos olhos, diz com rancor que os humanos atacaram a vila dela de repente e sem piedade, tentando confirmar com o Warrena se ele faz parte dos agressores. O protagonista, ao ver o sofrimento dela, decide soltá-la e pede com calma para ela parar e se tranquilizar. Mas essa garota estava totalmente enfurecida e cega de ódio, tentando acertar o nosso protagonista de qualquer jeito de novo. Bem naquele segundo, a Ellie chega por trás e dá um carinho de leve na cabeça dela, anestesiando a garota completamente no processo. Vendo ela cair apagada, o Warrena diz para a Ellie que aquela anestesia parece ter sido forte demais, porque por um momento achou que ela tinha mandado a menina direto para o além. Mas a Ellie não parecia se importar muito com esse detalhe. Então pergunta séria para o Warrena o que diabos ele vai fazer com aquela garota. Por sua vez, o protagonista lembrava perfeitamente que, quando estava a caminho de Norv, tinha ouvido boatos sobre uma raça mística que vivia no lugar mais profundo da floresta em volta, sem nunca ser vista pelos humanos, entendendo naquele momento que se tratava da raça da garota raposa. Bem naquele instante, o Warrena diz para a santa se encargar de jogar um feitiço de rastreamento na garota. A Ellie pergunta se ele está pensando em seguir as pegadas deixadas pela Kitsune ferida, e o protagonista confirma com toda a certeza. Puxando a sua espada imponente, o Warrena diz com determinação que não queria chamar atenção naquele lugar, mas também não vai deixar por nada desse mundo que a sua vida sossegada seja atrapalhada. Então, ele vai arrancar o mal pela raiz e eliminar a ameaça que está entre ele e a sua tão desejada tranquilidade. Mudando de cenário, a gente entra na floresta onde o pessoal da raça raposa luta com unhas e dentes pelas suas vidas contra uns homens totalmente musculosos, gigantescos e com uma baita resistência física. Esses homens, que claramente são humanos, começam a matar facilmente os membros da raça raposa. Enquanto se matavam de rir da fraqueza deles, afirmavam com o maior cinismo que tinham mais é que roubar tudo o que pudessem, comer até encher a pança e mandar todo mundo daquela vila para o além. Para piorar a situação, o chefe careca dos bandidos ainda completou com maldade, dizendo para deixarem as mulheres e as crianças inteiras, porque no mercado negro elas rendem uma grana preta. Esse cara é um completo doente da cabeça. Voltando para o protagonista, enquanto ele observa o cenário de cima de uma montanha, dá para ver claramente de longe que uma grande parte da floresta está pegando fogo. Então, o Warrena diz para os jovens que é exatamente naquela área que eles moram, deduzindo que o barulho que estão ouvindo vem de lá. Logo em seguida, o protagonista dá uma bronca daquelas nos gêmeos por terem cometido a audácia de segui-lo até um lugar perigoso como aquele. Mas eles, firmes, dizem que só querem ser úteis para o mestre, mesmo que por dentro estejam morrendo de medo. Por sua vez, a Ellie observa o acampamento inimigo e avisa que tem gente demais, pelo menos uns 100 homens armados, e pergunta para o nosso protagonista qual vai ser o plano de ataque. O Warrena começa a maquinar na mente o que fazer, além de lembrar que já tinha cruzado com esse tipo de humano criminoso no passado. Mas antes de conseguir continuar pensando direito, ele é agarrado brutalmente pelo pescoço. Isso o pegou totalmente de surpresa. Era a garota raposa machucada, que tinha acordado e, furiosa da vida, dizia que, mesmo que ele não fosse aliado dos caras que atacaram a vila dela, ela não precisava nem um pouco da ajuda de um humano nojento como ele. As crianças tomam um susto enorme ao vê-la, já que não sabiam em que momento ela tinha acordado e nem como chegou ali tão rápido. A Ellie já ia atacá-la com magia para apagá-la de novo, mas o protagonista faz um sinal com a mão para ela parar. Então, com um movimento extremamente rápido e preciso, o Warrena segura a garota firme pelo pescoço e a joga para o alto, dizendo com ironia que por um momento achou que a menina ia bater as botas por causa da anestesia da Ellie. Rapidamente, olhando para os gêmeos, ele pede para eles ficarem de olho na garota raposa e não deixarem ela sair dali por nada desse mundo. Além disso, olhando fixamente para a Kitsune ferida, o Warrena diz que entende perfeitamente o fato de ela não confiar em um velho como ele, mas que, da parte dele, ele vai fazer com que a dívida de sangue de um humano seja paga por outro humano. Com um tom bem mais sério e militar,
Ele diz para Ellie para eles avançarem com a invasão, pedindo para ela dar cobertura mágica. Algo que ela entende perfeitamente, embora continue super preocupada com a quantidade absurda de inimigos que vão enfrentar. Então o protagonista, para acalmá-la, tira um pergaminho poderoso da bagagem. Ela, ao ver o objeto, entende na hora do que se trata. Logo em seguida, o Arrena ativa aquela magia ancestral e começa a voar pelos ares em direção aos caras lá embaixo na vila. Enquanto isso, os bandidos tinham encurralado totalmente o chefe indefeso da Vila Raposa, que implorava por piedade. Mas aqueles caras cruéis só sabiam zombar, dizendo que iam acabar com a raça dele de qualquer jeito. Bem nesse momento de pico de tensão, o nosso protagonista desce majestosamente dos céus, e com um dos seus feitiços mais apelações chamado Tempestade de Fogo, acerta em cheio aqueles caras, sem dar tempo nem de eles entenderem o que estava acontecendo. Os poucos bandidos que conseguem sobreviver ao ataque não fazem a menor ideia do que diabos está rolando, e completamente perdidos, só conseguem segurar as armas com as mãos tremendo. Por sua vez, o chefe da vila não entendia nada. Só sentia um alívio imenso por ter sido salvo por uma magia extremamente poderosa. Voltando para o nosso protagonista, ele pensava consigo mesmo que aquele pergaminho de Grimório que acabou de usar é um item de alto nível, aprovado pelo próprio batalhão mágico da capital real, e agradece mentalmente por ter guardado vários desses artefatos para o futuro. Além disso, com um tom de voz gelado e cortante, ele para na frente dos sobreviventes e diz para os caras que está na hora de jogar o lixo fora antes do amanhecer. Em outro canto da vila, outros bandidos nojentos queriam se aproveitar de uma linda garota raposa que tinham encurralado. Os caras estavam desesperados para satisfazer os seus instintos mais baixos, cogitando até a possibilidade de não contar nada para o líder careca. Por causa disso, começaram a brigar feio entre si para ver quem ia primeiro para cima da garota. Mas bem nessa hora foram interrompidos bruscamente pelo protagonista. O Arrena, ao olhar bem para eles, lembra dos caras na hora e percebe que aqueles sujeitos são exatamente os mesmos do grupo que tentou raptar os seus gêmeos na estrada, quando o protagonista o salvou pela primeira vez. Então, num movimento rápido que desafia os olhos, o Arrena consegue colocar a salvo as garotas que estavam sendo importunadas pelos malandros. Os bandidos, ao verem que um desconhecido tirou as meninas das mãos deles do nada, perguntam enfurecidos quem é ele, e se aquela baita magia de fogo de antes tinha sido obra dele. Nessa hora, um bandido otário ataca o protagonista pela frente com a sua arma, mas o Arrena não parece nem um pouco intimidado pelo fio da lâmina. Bem naquele segundo, o protagonista olha para ele com desprezo e começa o seu trabalho brutal. Enquanto isso, voltando para os gêmeos, que cuidavam fielmente da garota raposa na montanha, eles olhavam de longe o protagonista que já estava quebrando tudo e causando explosões. Os dois estavam meio nervosos com o tamanho daquela briga. Porém, a garota raposa, desesperada para ajudar o seu povo, tenta fugir da vigilância deles rapidinho. Assim que consegue, sai correndo com tudo ladeira abaixo. Mas bem nessa hora, ela bate de frente contra um muro sólido, sem entender que diabos aconteceu e nem em que foi bater. A garota raposa levanta a cabeça dolorida e vê, para o seu terror, que tinha trombado no peito de dois bandidos grandalhões que rondavam a área. Os criminosos, ao verem a coitada indefesa, só mostram aquela cara de safados e afirmam que queriam de qualquer jeito pegar ela só para eles. Isso assustou as 3 crianças de golpe, que entraram em pânico total ao se verem sem proteção nenhuma. Por sua vez, a Ellie, na vila principal, trabalhava duro usando a sua magia santa para tentar salvar o máximo de vidas possíveis dos nativos. Tinha feridos e caídos para tudo quanto é lado. Mientras tanto, o Arrena, no seu lado do campo, dava instruções precisas para os homens raposa que continuavam de pé lutando bravamente. Ele pedia com voz de comando para protegerem a todo custo o lado de quem estava evacuando a vila para um lugar seguro. Nesse momento, o líder da vila finalmente entende que aquele humano imponente que os está ajudando não é inimigo, mas sim o salvador deles. Mas bem quando tudo parecia estar melhorando na batalha, o Arrena sente de repente muitas presenças hostis se aproximando dele em alta velocidade. Naquele instante, ele nota um grande número de bandidos chegando e o cercando, com uma sede de sangue nítida e assustadora. E para piorar de vez as coisas, esses caras já tinham capturado os gêmeos e a garota raposa lá na montanha. O líder dos bandidos para bem na frente do nosso protagonista, mostrando os reféns,
e pergunta cheio de soberba se era ele quem estava se metendo no caminho deles, completando com frieza que não dá a mínima para a vida daquelas crianças e que vai cortar a garganta delas se ele esboçar um movimento. Todo mundo na vila, inclusive a Ellie de longe, fica morrendo de medo ao ver que os jovens foram capturados daquele jeito. Por causa da situação, não resta outra opção para o Warrena a não ser se render temporariamente para não colocar os seus discípulos em risco. Naquele instante, o protagonista solta a arma, deixando ela cair no chão. Enquanto é cercado por aquela escória, um bandido covarde acerta um golpe forte com um porrete na cabeça dele por trás, fazendo com que ele desabe de joelhos na terra. Bem nessa hora, o líder dos safados solta a garota raposa e agarra os gêmeos com brutalidade, apertando os dois com força nos seus punhos. Então, com um tom extremamente soberbo e arrogante, diz para o Warrena que está de joelhos que ele é o temido capitão da Ordem de Cavaleiros do Falcão do Norte, chamado Warrena. O cara completa tirando sarro, dizendo que eles estão no meio de uma suposta missão de combate de um mês ordenada direto por Sua Majestade, o Rei, e que por isso tem passe livre pelo país inteiro para fazerem o que bem entenderem. Sendo assim, se alguém entrar no caminho deles, eles vão matar e o resto vão vender em algum mercado de escravos. Dando um golpe ameaçador com o seu enorme machado perto do rosto dele, o líder criminoso diz para o protagonista que, por esse mesmo motivo de ter poder absoluto, ele não pode deixar de ser o capitão da Ordem de Cavaleiros. Mas o Warrena não diz nada, fica calado, só esperando pacientemente o cara atacá-lo de verdade. Naquele instante, os homens raposa ficam super preocupados no fundo, porque não entendem por que o Warrena não se mexe e nem se defende, mesmo estando de joelhos. Mas logo lembram que antes o protagonista nem ligou e nem sofreu dano com outro ataque parecido. E não deu outra. Bem naquele segundo, o protagonista, usando apenas 2 dedos, consegue parar seco o ataque bruto do machado do líder dos manés. O líder pilantra fica surpreso até não poder mais. Ele fica de boca aberta sem entender que porcaria aconteceu. E o outro otário que antes tinha dado o golpe por trás na cabeça do Warrena percebe com terror que o seu porrete de ferro está completamente amassado. Esse protagonista tem a cabeça dura mesmo. Por sua vez, todo mundo na vila toma um susto ao ver o impacto, achando erroneamente que é o fim do Warrena. Mas a Ellie acalma todos na mesma hora e diz com um sorriso no rosto que o único que está completamente ferrado ali é esse gorila de líder que os caras têm. Bem naquele instante, o protagonista faz um pouquinho de força nos 2 dedos e, com um estalo impressionante, destrói por completo o machado de aço do chefe dos bandidos. Esse grandalhão se assusta de morte. Dá uns passos para trás sem entender nada. Mas, por sua vez, a Ellie compreende tudo perfeitamente. Ela se vira cheia de orgulho para as outras pessoas da vila e diz que, na Ordem dos Cavaleiros, tem uma frase famosa que diz: "Nunca faça o capitão perder a paciência, pois se a sua ira perfura os céus, o seu golpe de espada racha a terra e o seu rugido alcança até o próprio dragão ancestral." A santa fala tudo isso como um aviso claro do que o Warrena é capaz de fazer com o seu verdadeiro poder destrutivo, além de pensar consigo mesma que o nosso protagonista é o ser mais treinado e forte que ela conhece no mundo. Lembrando que os músculos dele foram trabalhados até o limite absoluto da capacidade humana. Bem naquele instante, exalando uma aura dominante, escura e aterrorizante, o Warrena começa a caminhar devagarinho na direção do líder chato. Esse cara, completamente cagado de medo, começa a gritar pedindo para ele não se aproximar mais. Mas o protagonista, com passos firmes, começa a jogar a verdade na cara dele, dizendo que a missão de expedição real não foi há um mês, mas sim há um ano inteirinho. O líder dos pilantras continuava recuando e pedindo para ele não chegar perto, tentando ameaçá-lo de um jeito atrapalhado usando a vida dos gêmeos, que ainda estavam ali perto. Mas o protagonista, num único segundo, e com uma velocidade divina, consegue cortar os bandidos que seguravam os dois em vários pedaços com a sua espada. Naquele mesmo momento, os gêmeos caem no chão totalmente inteiros e salvos. Além disso, o protagonista, que continua falando com desprezo com aquele bosta de líder, diz que ele errou feio o nome da Ordem dos Cavaleiros, ditando o nome verdadeiro com uma voz imponente. Bem nessa hora, o protagonista mostra o fio da sua espada e o otário, ao olhar de perto, percebe com horror que ela traz gravado o emblema característico e original daquele batalhão lendário.
Mas sem que o vilão consiga dizer mais nenhuma palavra da sua existência patética, o Warrena o manda direto para o além com um golpe seco, eficiente e brutal. Naquele instante, os jovens são levantados com cuidado pelo protagonista e a Ellie também se aproxima do grupo. Mas o Warrena, um pouco mais calmo e relaxado depois da briga, olha para os restos do falecido chefe dos bandidos e comenta que, mesmo tendo sido expulso injustamente pela coroa, pelo menos a Ordem dos Cavaleiros não é uma porcaria infecta como aquele bosta que tentou se passar por ele. Um segundo depois, o protagonista guarda a espada com elegância na bainha. Nesse momento, a garota raposa, que antes estava super hostil com o Warrena, se aproxima devagarinho com a cabeça baixa e pergunta cheia de timidez por que ele ajudou e salvou todo mundo, sabendo perfeitamente que eles são daquela raça rejeitada e que o protagonista é um humano. Então o protagonista, agindo como um verdadeiro galã maduro, diz com tranquilidade que isso não importa nem um pouco, pois quem ele decide proteger, ele protege sempre até o fim, completando com um sorriso que no território dele não pega bem ver uma garota chorando, e que foi por isso mesmo que ele ajudou. Essas palavras fizeram a garota raposa cair de quatro de amor por ele. Ao olhar para o protagonista, os olhos dela brilham por completo, além de entender no fundo do coração que o Warrena carrega a marca registrada do capitão da Ordem de Cavaleiros mais forte da história. Alguns segundos depois, quando a tensão do lugar diminui um pouco, o protagonista percebe que já está amanhecendo no horizonte. Então pergunta para o grupo se eles deviam voltar para casa para descansar de uma vez. No entanto, o pessoal daquela vila se aproxima em peso e diz que tem uma dívida enorme e eterna com o nosso protagonista. Diante disso, o Warrena fala que eles não precisam se preocupar com essas coisas. Mas bem naquele segundo, a garota raposa o chama pelas costas e, meio tímida e vermelha, agradece formalmente por tudo, além de perguntar o nome do nosso gato. Por sua vez, o protagonista, ao vê-la daquele jeito, pensa consigo mesmo que o Warrena era o nome que ele usava na Ordem dos Cavaleiros, mas como esse homem legalmente já morreu para o reino, ele decide adotar um nome novo para começar do zero. Então, naquele instante, ele diz firme para a garota que se chama Dan, pensando que agora terá uma nova identidade. Mas claro, a gente vai continuar chamando ele de Warrena, já que na história viemos chamando ele assim desde o começo. E para muitos, a gente vai alternando com Dan para ninguém se confundir. Voltando para a história, chegamos ao dia seguinte, onde o nosso protagonista nos conta que foi assim que terminou aquele dia anterior tão fatídico e caótico, mas que com isso ele finalmente conseguiu recomeçar a sua vida tranquila e sossegada no campo. Só que o que esse bom homem menos esperava é que, bem cedinho, batessem na porta dele com insistência. Ao abrir, ele deu de cara com a garota raposa parada ali com um sorriso de orelha a orelha, dando bom dia para ele. Além disso, a Kitsune vai entrando e declarando, sem vergonha nenhuma, que está ali para se tornar oficialmente a mulher do nosso protagonista de agora em diante. Que demais! Ai, que delícia! Isso deixou o nosso veterano em completo estado de choque, e ele pensa consigo mesmo, achando graça, que pelo visto o plano dele de levar uma vida calma foi um fracasso total. O que será que o futuro reserva para essa grande história? Será que o protagonista vai montar um harém gigantesco ou vai ficar só com ela e com a linda garota raposa? E o que vai acontecer com a ex-noiva dele lá na capital real? Esperamos que a vingança merecida contra aquela traidora venha logo. Capítulo 2. Segunda parte no dia seguinte. Quando o nosso protagonista finalmente acorda, ele começa a refletir que o dia anterior foi complicado e caótico demais. A começar pela renúncia da Ellie à Ordem dos Cavaleiros para conseguir chegar até onde ele está. Somado ao fato de ele ter se metido numa briga com a Vila dos Homens Raposa e os Humanos Folgados. Para acabar de completar, a garota raposa que chegou da vila toda machucada na casa dele agora está deitada bem plena ao seu lado. O problema é que o Warrena não lembra o nome dela, então começa a sussurrar alguns nomes ao acaso em voz baixa. Bem nessa hora ele puxa pela memória e lembra que ela se chama Mimi. Por sua vez, a garota raposa, que estava dormindo profundamente ao lado dele, acorda devagarinho e dá bom dia para o nosso gato. Isso pega o Warrena super de surpresa. E ele percebe com horror que a garota está completamente pelada. Bem naquele exato momento, a Ellie abre a porta do quarto de soco e dá bom dia também para o nosso protagonista. O Warrena, ao notar ela na porta, toma um susto e joga a Mimi longe da cama com um empurrão. Enquanto a garota corre para se trocar na velocidade da luz, ela pensa consigo mesma, rindo, que o Warrena fica uma fofura quando está morrendo de vergonha.
No entanto, a Ellie, que já tinha reparado perfeitamente na situação porque viu a Mimi saindo do quarto do protagonista peladinha, faz ela parar na hora e diz com severidade que ela não deve ser tão sem vergonha e que o melhor é vestir alguma roupa imediatamente. Alguns minutos mais tarde, na mesa de jantar da casa, a Ellie dava uma bronca daquelas nos dois, dizendo cheia de indignação que aquilo era uma pouca vergonha total. Ela argumentava que uma garota como a Mimi, em idade de casar, ficar completamente nua metida na cama de um cavalheiro é inaceitável. Ela completava com um pouco de fúria dizendo que todo esse comportamento parece mais coisa de bicho selvagem e que por esse mesmo motivo, ela bateu o pé desde o início para não aceitarem inquilinos naquela casa. A Ellie está morrendo de ciúmes. Por sua vez, a Mimi, mostrando-se bem mais relaxada e sem um pingo de vergonha, diz que essas palavras estão soando mais como inveja do que qualquer outra coisa, completando cheia de orgulho que as mulheres da raça raposa não mostram a sua nudez para mais ninguém a não ser para os seus próprios amados. E que por isso, para ela, o nosso protagonista é alguém extremamente especial. Ela ainda provoca dizendo que, se isso incomoda tanto, por que ela também não tenta seduzir o Warrena? Mas, logo em seguida, dá uma cutucada dolorosa afirmando que com certeza o protagonista não está nem um pouco interessado na nudez de uma velha como a Ellie. Nessa hora, a Ellie, completamente enfurecida, pergunta para o nosso protagonista se ele pode dar permissão para ela acabar com a raça da Mimi ali mesmo. Ela estava cuspindo fogo. Mas o Warrena interrompe as duas na hora e pede firme para elas não passarem dos limites. Só que por dentro, o protagonista pensa conformado que elas estão desse jeito desde o dia anterior. Aquela tensão constante entre as duas garotas é 1000 vezes pior do que estar numa batalha campal contra monstros. Por isso mesmo, ele não quer de jeito nenhum que as crianças presenciem essas brigas feias de adultos. Mas ao olhar de rabo de olho na direção da porta, ele vê os dois fofoqueiros olhando fixamente para ele pela fresta. Esses gêmeos são loucos por uma fofoca. Um tempo depois, quando todo mundo sai para a parte de fora da casa, o protagonista, segurando a sua ferramenta de trabalho, diz para todos que naquele dia eles também vão trabalhar na terra normalmente. Algo que a Mimi aceita na hora, dizendo toda feliz que ela também vai ajudar. Além disso, a Ellie solta uma piadinha competitiva, fazendo o protagonista perder a paciência e mandar as duas calarem a boca para se concentrarem no serviço. Por sua vez, quando já estão ajeitando todo o equipamento de trabalho, o Warrena se aproxima da Mimi e pergunta sério se ela vai conseguir se dar um pouco melhor com a Ellie daqui para frente. Mas a garota raposa, com uma cara nítida de brava, responde que ela só vive dando sermões chatos e sempre olha para ela de nariz em pé. Além disso, para completar, a Mimi quer saber o que ela realmente é para o nosso protagonista, então faz essa pergunta diretamente para ele. Essa dúvida balançou um pouco o Warrena que, depois de se recuperar por um instante, começa a contar detalhadamente sobre o passado dele com a Ellie. O Warrena explica que ela é sua amiga de infância, que além do mais são vizinhos desde que eram crianças e que têm quase a mesma idade. Nesse momento, o protagonista começa a lembrar com saudade dos momentos com a Ellie, começando de quando eram pequenos, quando uma fofa Ellie afirmava cheia de determinação que ia ser maga para poder acompanhar o nosso protagonista no futuro dentro da Ordem dos Cavaleiros. Além disso, ele lembra de quando foram juntos para a escola. Ela seguiu fielmente os passos do Warrena e entrou para a escola de magia com o único objetivo de conseguir passar nos rigorosos exames de cavaleiros. E por último, lembra de como, já adultos, os dois conseguiram se tornar membros oficiais da Ordem de Cavaleiros, completando para a Mimi e para todos os outros jovens que ele e a Ellie sempre, absolutamente sempre, estiveram juntos. Essas palavras comoventes deixam os gêmeos cheios de emoção. Eles acham essa história de vida linda e comentam que é como se os dois estivessem predestinados a ficar juntos pelo resto da eternidade. Mas a Mimi, pelo contrário, fazia uma cara amarrada de desgosto, já que não tinha gostado nem um pouco daquelas palavras. Por sua vez, o Warrena, tentando acalmar os ânimos, dizia que não era para tanto, pois ele achava que, além disso, eles eram apenas companheiros de batalha. Mas que princeso está me saindo esse protagonista, hein? Bem naquele momento, logo depois de escutar essas palavras de descarte, a Mimi se alegrou por completo e pulou rapidinho nos braços do Warrena, não sem antes dizer no ouvido dele que, na verdade, o tempo que duas pessoas se conhecem não importa nem um pouco quando se trata de amor verdadeiro. Mas o protagonista,
Ao vê-la tão colada ao seu corpo, a afasta de leve e diz para ela não chegar tão perto, já que não quer que ela interprete nada de suas palavras errado. Então, naquele mesmo instante, o Ahena percebe que estão chamando por eles com insistência lá de dentro da casa, e usando isso como a desculpa perfeita, afasta a Mimi dos seus braços, apontando para a mesa cheia de comida que a Ellie preparou e afirmando para a raposinha que organizaram uma festa de boas-vindas para ela. Naquele momento, a Mimi se afasta um pouco, e o protagonista, ao ver a reação dela, confessa que foi a própria Ellie quem deu a ideia de fazer essa recepção, completando que, embora a sua amiga de infância não seja uma mulher tão honesta e direta com os sentimentos como a Mimi, espera de coração que as duas consigam se dar bem, mesmo que a Mimi continuasse com uma cara de quem não queria aceitar nada. No entanto, bem naquele exato momento, quando eles se aproximavam todos alegres da casa para comer alguma coisa, uma grande e aterrorizante sombra se projetou por cima de suas cabeças, deixando todos em alerta no mesmo segundo. Nisso, um gigantesco monstro voador passa raspando muito perto deles, assustando todo mundo por igual. Quando o Ahena olha fixamente para o céu, percebe com grande espanto que se trata de um enorme dragão. Esse ser imponente, por sua vez, começa a rugir com força no ar, com a intenção de assustá-los. Os jovens ficam super assustados ao entenderem que é um dragão, mas não fazem a menor ideia do porquê de um monstro daquele tamanho estar naquele lugar. Bem nessa hora, o dragão desce um pouco e fala diretamente com eles, perguntando se estão surpresos de vê-la. Algo que assustou a todos de verdade, pois ninguém entendia como raios aquele dragão conseguia falar. Por sua vez, a Ellie se aproxima assustada de onde está o Ahena e pergunta se ele sabe o que está acontecendo, mas o protagonista, meio inquieto e suando frio, acha que sabe perfeitamente de quem se trata. Naquele instante, o dragão se joga na direção deles a toda velocidade no ar e, tentando fazer uma manobra elegante para se exibir, vai descendo sobre as patas para tentar pousar. O Ahena grita desesperado para ela esperar porque está caindo bem em cima da casa dele, mas já era tarde demais. Esse dragão desajeitado não conseguiu controlar a sua exibição de pouso e se espatifou pesadamente de costas bem em cima da casa do nosso protagonista. Tudo na propriedade começou a voar para tudo quanto é lado por causa do tremendo impacto. Os jovens tentavam se proteger dos escombros enquanto o Ahena sofria e se martirizava ao ver a sua casa completamente destruída e reduzida a pedaços. Bem naquele momento, o dragão se levanta preguiçosamente do chão e, sacudindo um pouco a poeira, afirma para eles que era para ter pousado com muito estilo, mas simplesmente não conseguiu calcular bem, completando com a maior cara de pau que o truque não deu certo. Nisso, começa a procurar as pessoas com o olhar e, ao ver o Ahena, começa a pedir desculpas meias bocas. Naquela hora, o protagonista desaba por completo no chão, sabendo que a sua casa e todos os seus bens materiais sofreram perda total, incluindo a comida gostosa que eles iam aproveitar bem naquele momento. Mas, surpreendentemente, vindo do lado do enorme dragão, uma figura humanoide começa a caminhar com toda a elegância na direção do Ahena, dizendo que ele não devia se preocupar tanto com aquele simples pardieiro, mas sim se preocupar com ela, que viajou até aquele lugar só para passar um tempo ao lado dele. A Ellie, ao ver aquela silhueta que claramente é uma garota, parece reconhecê-la imediatamente. Por sua vez, a garota dragão olha para ela e a reconhece de volta como a pirralha da santa, completando num tom de deboche que fazia bastante tempo que não havia. Por outro lado, os gêmeos, que estavam em completo estado de choque junto com a Mimi, se perguntam com medo qual seria a verdadeira identidade daquela garota nova e estranha. Mas a Dragonette, enquanto se aproxima deles com passos firmes, diz que eles são uns insolentes, completando para o Ahena que mais uma vez e do nada, ele está recolhendo coisas desnecessárias e desamparados. Bem naquele exato momento, essa garota se apresenta formalmente diante de todos dizendo que ela é um dragão, o mesmíssimo dragão que eles acabaram de ver descendo dos céus. Algo que todo mundo já entendia na teoria, mas que os deixa completamente boquiabertos ao ver a sua forma humana. Por sua vez, o Ahena está com uma cara de quem não está entendendo por que aquela mulher problemática está naquele lugar. Essa garota dragão, ao notar o protagonista de joelhos no chão, e com cara de poucos amigos, com um grande sorriso e sem demonstrar a menor empatia pelo tremendo prejuízo material que acabou de causar, o saúda alegremente chamando-o de seu mestre. A única coisa boa de tudo isso é que essa moça é bem dotada na comissão de frente,
Mas preciso segurar um pouco os detalhes, porque as diretrizes hoje em dia andam bem rígidas com esses assuntos. Agora a história nos leva para uma lembrança importante do nosso protagonista. Um acontecimento que rolou há alguns anos, quando o Arrena recém tinha se tornado o mais novo capitão da Ordem dos Cavaleiros. Nessa lembrança, no meio de uma batalha sangrenta contra o bando de outros guerreiros inimigos, a Ellie, a Santa, tinha sido capturada e feita de refém pelos rivais. O protagonista ficava desesperado com aquilo, mas era quase impossível conseguir abrir caminho para resgatá-la. Todo mundo no seu esquadrão gritava pelo retorno da Ellie, mas entendiam perfeitamente que os inimigos tinham como objetivo principal a Santa para desestabilizá-los. Nesse momento, os dois lados começam a brigar com tudo de novo, mas não tinha jeito nenhum de conseguir romper aquelas linhas inimigas tão duras. Bem naquele instante, uma imensa sombra se projetou por cima de todos eles no campo de batalha, e ao notar aquilo, tanto o Arrena quanto a Ellie se assustaram enormemente com a presença imponente. Por sua vez, a sombra daquele monstro voador não era outra senão o próprio dragão que acabou de destruir a casa do nosso protagonista no presente. Nessa lembrança, esse dragão pedia para todo mundo com arrogância dar o fora das terras dele, já que estavam fazendo barulho demais com aquela guerra e não o deixavam dormir em paz. Isso deixou os dois lados em alerta máximo. Por sua vez, os cavaleiros da Ordem do nosso protagonista achavam no começo que o dragão estava do lado deles, já que na teoria era o guardião do reino, mas agora duvidavam seriamente disso ao ver a sua hostilidade. Além do mais, comentavam que pelo visto a dragona estava furiosa, afirmando que não tinham tempo nem paciência para lidar com aquela garota rebelde naquele momento tão delicado da batalha. Mas quem não ficou ouvindo aquelas reclamações foi o nosso protagonista que, sabendo do perigo de morte que a Ellie estava correndo, corre com determinação na direção do dragão e, parando firme diante dele, a chama pelo seu nome, Chloe, a dragona do céu astral, pedindo desesperadamente para ela fazer um contrato de sangue com ele. A dragona, que estava furiosa com a interrupção, pergunta com curiosidade sobre o que ele tinha dito e também sobre qual era a verdadeira identidade do Arrena. Por sua vez, a Ellie, que assistia a toda a cena de longe como refém, gritava para o nosso protagonista parar e não fazer aquilo, dizendo que o melhor era ele esquecê-la e fugir dali para salvar a própria vida. Em contrapartida, os companheiros do nosso protagonista comentavam entre si que o Arrena era uma grande pessoa, alguém que sempre estava pensando e se preocupando com os outros antes de si mesmo. Então o Arrena, ao ouvir todos eles, responde com firmeza que todas as pessoas do seu lado são valiosas demais para serem perdidas. E agora, gritando com todas as suas forças para a dragona, ele afirma que, se for para proteger algo importante, ele está mais do que disposto a entregar a sua vida quantas vezes for necessário. Afinal de contas, é apenas uma vida, a vida do capitão da Ordem de Cavaleiros do Falcão do Norte. Essas palavras corajosas fizeram a dragona pensar profundamente, e depois de alguns segundos de silêncio, ela diz dando risada que já lembrava bem dele, afirmando que conhece o nosso protagonista, pois ele é nada mais, nada menos do que o neto daquele velho teimoso e insensível que ela conheceu no passado, completando que ele também tinha se tornado um cavaleiro tão obstinado quanto o avô. Tudo aquilo pareceu interessante demais para a dragona, então ela rapidamente decide aceitar o contrato com o protagonista. Mas não sem antes dizer que quer ver com os próprios olhos o momento em que um simples humano devora o poder de uma antiga dragona, pedindo para o Arrena provar que pode ser a resposta para o tédio eterno dela. Essas palavras desafiadoras encheram o nosso protagonista de uma determinação absoluta. Voltando ao presente e com a Chloe, a dragona, os gêmeos se surpreendiam demais ao descobrirem que ela era a imponente dragona mítica que destruiu a casa deles. Eles ainda estavam em estado de choque, sem conseguir juntar as palavras. Sendo assim, a Chloe se dirige a eles, ri na cara deles e diz que é exatamente assim. Além disso, ela pede com superioridade para eles a louvarem e se prostrarem diante dela imediatamente, pois não quer que umas crianças a olhem nunca por cima do ombro, embora dissesse tudo num tom de brincadeira pesada. Bem nesse mesmo momento, a Chloe sente um soco forte na cabeça e, ao perceber o que era, sente a dor na hora, já que o protagonista estava fazendo uns carinhos corretivos nela com os punhos. O Arrena estava completamente furioso, além de começar a dar uma bronca daquelas nela por ter destruído a casa dele inteirinha, completando com raiva que agora, por culpa dela, eles não têm para onde ir dormir. Mas ela,
Enquanto é justiçada pela força do protagonista, pede desculpas de má vontade, dizendo que passou pela capital real por pura diversão, e ao não vê-lo por lado nenhum, começou a rastrear a energia dele para procurá-lo. Então, naquele instante, ela se afasta um pouco do protagonista e, aguentando a dor do galo na cabeça, pergunta direto para o Arrena por que o capitão mais forte de todos os cavaleiros está morrendo em um buraco como aquele em que se encontram. Ela só queria que o nosso princeso explicasse detalhadamente tudo o que aconteceu na ausência dela. O Arrena, um pouco mais calmo depois de desabafar, diz que vai contar a história toda, mas que a primeira coisa a fazer é arrumar um lugar para passarem a noite. Afinal, se ficassem ao relento daquele jeito, não iam aguentar as baixas temperaturas assim que a noite caísse. Então, com determinação, ele pede para todo mundo começar a levantar umas cabanas improvisadas antes de escurecer. O Arrena pede para Ellie recuperar um pouco de lona e tecido útil no meio dos escombros da casa destruída, e assim, cooperando entre todos enquanto a noite vem chegando, eles conseguem montar umas tendas para passarem a noite protegidos. Um tempo depois, já dentro de uma das tendas principais, a Chloe, com uma atitude meio indiferente, dizia para o Arrena que já entendia perfeitamente como as coisas tinham sido para ele, completando num tom pensativo que, enquanto ele estava fora cumprindo uma missão perigosa durante um ano inteiro, um maldito roubou a noiva dele, o destituiu desonrosamente do cargo de capitão e, para acabar de completar, ainda o escorraçou da capital real. Para a Chloe, toda essa situação era realmente irritante e patética. O Arrena, depois de escutá-la, pergunta irritado que raios ela está fazendo enfiada na tenda pessoal dele, mandando ela ir logo para a outra barraca onde estão dormindo todas as mulheres. Mas a Chloe, aproximando o rosto bem perto do dele, pergunta com malícia se no fim das contas ele não fez uma fuga romântica com a pirralha da santa, zombando que finalmente aquela pose de inocente ia cair por terra. Mas o protagonista, sem se abalar com a provocação, responde com seriedade que tentou impedir a Ellie de todas as formas, mas ela foi quem acabou seguindo ele por conta própria. Naquele instante, a dragona, agindo como uma verdadeira yandere cheia de ciúmes, começa a cobrá-lo chamando-o de mentiroso e afirmando que com certeza ele ficou babando ao ver a santa. Além disso, reclama incomodada que não bastou ele ficar com a santa. Agora ele também quer dar uns pegas na garota raposa que trouxe para ali. Isso fez o protagonista cair para trás de surpresa, dizendo para a Chloe na hora que aconteceram muitas coisas complexas no caminho, mas afirmando com total honestidade que nem ele mesmo entende direito o que está rolando com a vida dele. Além disso, para mudar de assunto, ele pergunta para a Chloe por que ela está usando roupas tão indecentes e cavadas. Mas ela, ainda emburrada de ciúmes, afirma que esse estilo de roupa curta é justamente o que os machos humanos gostam, e por isso decidiu se vestir assim diante dele. Além disso, já bem mais calma e séria, ela completa dizendo que, pelo visto, ele ainda não contou para a santa o que realmente aconteceu naquele dia, a verdade nua e crua sobre o que rolou naquela fatídica batalha do passado. O protagonista, por sua vez, abaixa o olhar com tristeza e diz que não, pois ainda não foi capaz de dizer absolutamente nada para ela, completando com pesar que simplesmente não sabe como contar algo tão terrível. Naquele instante, o roteiro nos leva de volta para a lembrança dolorosa daquele dia de batalha. Naquele momento, o Arrena caía de joelhos no chão, recebendo o imenso poder da dragona através do contrato. Ele começava a sofrer uma dor indescritível enquanto absorvia aquela energia mística. Os seus companheiros cavaleiros não sabiam o que estava acontecendo e até o terreno inteiro tremia com violência, fazendo com que todos começassem a recuar do lugar sabendo perfeitamente que algo ruim e incontrolável ia acontecer. Mas, bem naquele momento preciso, um inimigo covarde se aproxima rapidamente do Arrena com segundas intenções de acabar com a vida dele, aproveitando a sua vulnerabilidade, achando que a vitória já estava garantida. Só que, para a sua terrível surpresa, o Arrena o segura firme pela cara com uma única mão, e com um poder agora totalmente descontrolado e sombrio, consegue derrotá-lo facilmente. No entanto, isso deixou a Ellie completamente perdida e apavorada, assistindo a toda a cena de longe. Esse poder proibido fez o nosso protagonista se transformar temporariamente em um ser totalmente diferente, perdendo por completo a sanidade e a razão, começando a trucidar e derrotar todos os inimigos do campo sem o menor esforço. Quando finalmente derrotou todos de maneira brutal, os seus companheiros cavaleiros,
mais do que surpresos, estavam profundamente preocupados e assustados. Eles entendiam o grande poder do nosso protagonista, mas comentavam entre sussurros que era algo horroroso e aterrorizante vê-lo despedaçar os inimigos usando apenas as mãos vazias. Por sua vez, o Arrena, voltando aos poucos a si e recuperando a consciência, só se perguntava desesperado se a sua querida amiga Ellie estava totalmente a salvo do perigo. Naquele momento, recobrando um pouco da razão, o protagonista olha para onde estão chamando e vê uma garota atendendo a Ellie em emergência. O Arrena, ao olhá-las, nota com horror que a Ellie está com as roupas rasgadas e com ferimentos estranhos. O protagonista junta as peças na mente e acredita erroneamente que foi ele mesmo quem fez aquilo com ela por causa do seu estado de fúria cega, pensando culpado que esteve a ponto de mandá-la direto para o além por ter perdido o controle das próprias ações. Mas sem conseguir se lamentar mais e nem pedir perdão. Bem naquele mesmo instante, o Arrena perde os sentidos e cai desmaiado de cansaço. Agora, de volta ao presente, o protagonista pensava com amargura que não conseguia se perdoar pelo que aconteceu. Ele sabia no coração que não era culpa do inimigo, mas sim da sua própria fraqueza por não conseguir controlar o poder. Por isso, e logo após esse evento traumático, decidiu treinar feito um condenado para ficar muito mais forte pelos seus próprios meios. E foi assim que, depois de conseguir isso com puro suor, ele foi reconhecido oficialmente por todo o reino como o capitão mais forte de todos. Por sua vez, a Chloe, olhando séria para ele, revela que a bênção e o poder de uma dragona antiga são violentos demais para os mortais. Os impulsos que essa força gera são extremamente destrutivos, além de controlarem e dominarem por completo todo o sistema do corpo humano, completando que a maioria das pessoas comuns não aguenta e morre na tentativa, já que para os humanos normais esse poder é praticamente um veneno mortal. Mas ela afirma, para levantar o ânimo dele, que para ter sido a primeira vez do nosso protagonista, ela acha que ele se saiu muito bem e demonstrou uma resistência sobre-humana. O Arrena, depois de escutá-la com atenção, responde que de qualquer forma o esquadrão dele seria aniquilado por completo se ele não fizesse aquilo naquele momento. Então, sinceramente, agradecia à dragona por ter lhe dado a sua força. Mas a Chloe, querendo quebrar o clima pesado, começa a provocá-lo de novo com o assunto da Ellie, afirmando que, depois daquele resgate, a santa virou uma chiclete e ficou super pegajosa com o nosso protagonista, e que logo depois disso aconteceu todo aquele rolo problemático entre o Arrena e aquela piranha da princesa da capital. Mas o protagonista, sem a menor vontade de continuar falando desse assunto doloroso com ela, vira para o lado com frieza e diz que tudo o que fez no passado foi pelo bem do reino. No entanto, nos seus pensamentos, ele lembra que a Ellie afirma não recordar absolutamente nada daquele dia trágico por causa do trauma psicológico, o que faz o Arrena se cobrar na mente, achando que ele não é digno de ficar ao lado dela para protegê-la como um homem de verdade. A dragona, ao perceber a tristeza da situação, chega um pouco mais perto e, com os braços abertos cheia de ternura, pede para ele se aproximar para receber um conforto. O protagonista olha de canto de olho, mas recusa cheio de orgulho, afirmando que já é um homem feito para ficar com essas frescuras. Algo que ela ignora totalmente e, segurando ele firme por um braço, diz para não ser tímido e chegar junto por bem. Naquele instante, ela deita com cuidado a cabeça dele no seu colo e diz para o Arrena, num tom doce, que aquilo traz muita saudade, além de perguntar se ele lembrava da última vez que tinha se aconchegado assim com ela, afirmando que daquela vez o Arrena mal tinha uns 10 anos de idade. Bem naquele exato momento, começa a chover com força em cima da tenda. Na distante capital real, um exausto grupo de trabalhadores da Ordem dos Cavaleiros se aproxima com cautela do seu novo capitão, que vem a ser o melhor amigo do nosso protagonista. Essas pessoas lhe entregam de soco uma pilha imensa de novos documentos oficiais, afirmando que ele deve dar andamento e assiná-los o mais rápido possível por ordens do rei. O Carrogel, ao ver aquele monte de papelada, mostra que está realmente esgotado e no limite das suas forças. Nesse instante, esse pobre rapaz diz para si mesmo com frustração que esse negócio de ser o capitão absoluto da ordem é algo ridiculamente grande demais para ele, já que tem trabalho administrativo demais para fazer e não sobra tempo nem para descansar. Além disso, confessa em sua mente que ele serve muito mais para o posto de vice-capitão ou para dar apoio estratégico no campo. Por isso só se lamenta amargamente
e se pergunta para que lugar do mundo terá ido o seu verdadeiro capitão, afirmando com desespero que o quer de volta no cargo o quanto antes. Bem nesse preciso momento, uma nova e pesada pilha de documentos cai bruscamente sobre a sua mesa. O Rio, ao vê-la, se surpreende demais, mas ao reconhecer a pessoa que os trouxe, a chama imediatamente pelo nome. Essa garota se chama Sonia, e se não estou enganado, é justamente a mesma moça médica que curou a Ellie no passado durante aquela batalha sangrenta que o protagonista relembrou há pouco. Nesse instante, a Sonia diz para o Rio num tom firme que ele precisa se manter forte e não fraquejar, pois entende perfeitamente que a situação atual é extremamente difícil. Além de saber que até a própria Ellie foi embora da capital deixando eles sozinhos. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, foi interrompida bruscamente pelo Rio, que confessa com tristeza que sente muito, mas não consegue evitar se sentir dessa forma tão frustrada diante da incompetência do reino. Então, nesse momento, a Sônia se aproxima dele com doçura e dando um beijo na sua bochecha, diz com um sorriso que todos na ordem contam com ele, pedindo para que se esforce ao máximo de agora em diante. Isso deixou o pobre Rio completamente envergonhado, e ao vê-la sair do escritório, entende que precisa dar o melhor de si. Mas, além disso, ele se pergunta com grande preocupação sobre o que diabos deverá fazer no futuro, pois sabe perfeitamente que, se estourar uma guerra bem nesse exato momento, todo o reino estará completamente acabado. Ele só consegue compreender com raiva que a culpa absoluta de tudo é daquela idiota da princesa. Afinal, se não fosse pelas palhaçadas dessa princesa infiel, o reino não estaria na miséria e na corda bamba em que se encontra atualmente. Agora mudando drasticamente de cenário e voltando ao luxuoso palácio onde se encontra a infiel da princesa. Vemos essa tipa olhando fixamente de uma grande varanda enquanto a água caía a cântaros por causa da forte tempestade. O sujeito com quem ela está envolvida atualmente de forma clandestina, e que ostenta o título de conde, se aproxima por trás e lhe diz num tom paquerador que ela não deveria estar assim tão exposta diante da janela, já que poderia ficar doente com o frio. Esses dois sim sabem muito bem como gastar o tempo deles. De verdade, espero que logo chegue o merecido e enorme karma por serem traidores. Por sua vez, a princesa responde com desprezo que odeia com todas as suas forças a chuva, pois por causa dela as suas roupas caras ficam molhadas e os seus sapatos finos se sujam de lama, de modo que para ela o clima chuvoso é simplesmente detestável e incômodo. Nesse instante, esse misterioso e perigoso sujeito se aproxima ainda mais para abraçá-la, e ela diz com total certeza que o céu logo vai limpar. Então, esse conde de meia pataca olha fixamente para ela e responde com malícia que, do mesmo jeito, muito em breve o rosto sombrio dela vai se alegrar, assim como também mudará drasticamente o destino inteiro daquele reino. O que será que esse par de infelizes está tramando? Logo veremos. Por outro lado, e voltando ao nosso protagonista e à imponente dragona na tenda de campanha, ela, enquanto observa o rapaz descansar, pensa consigo mesma que agora é o momento perfeito para curar o coração ferido do Warrena, aproveitando esse breve e pacífico momento de paz que estão passando juntos antes que chegue a nova e inevitável tempestade que se aproxima. Assim, enquanto o protagonista descansa profundamente apoiado no seu colo, a Chloe diz a si mesma em seus pensamentos que, de agora em diante, vai se transformar na sua mãe protetora, completando com total resolução que, se o Warrena decidir não se desviar do seu caminho correto, ela mesma se transformará na sua espada mais letal para destruir os seus inimigos. Por sua vez, o nosso protagonista, abrindo um pouco os olhos e ao vê-la de relance na penumbra, pensa para si que, enquanto está ali deitado escutando as palavras serenas da Chloe, de repente lembrou com nostalgia da última imagem do seu avô de quando era o respeitado capitão da Ordem de Cavaleiros, afirmando também em sua mente que a chuva fria cai lá fora como um claro presságio de algo sombrio e grande que não parecia que ia dar trégua tão cedo nas vidas deles. Que terríveis acontecimentos esperam pelo nosso protagonista Warrena e o seu novo grupo de aliados? Será que eles vão conseguir reconstruir o seu lar depois do desastre? Isso nós veremos no próximo capítulo desta grande história.